Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E chegou o dia. O Vasco volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro hoje em São Januário contra o Internacional, que vem desfalcado, mas vem embalado. Uma partida muito importante. O Vasco, por exemplo, está pressionado, principalmente por conta do resultado de ontem do Corinthians. Precisa vencer para continuar na briga por uma vaga na pré-Libertadores do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre essa partida aqui nesse Bom Dia Gigante e eu conto demais com a sua audiência e lembrar para vocês que a Betfair está oferecendo uma super oferta de boas-vindas e o melhor, isso sem odds mínimas, valores de apostas mínimos e requisitos de aposta. Aproveite essa promoção exclusiva para aumentar suas chances de ganhar. Betfair, patrocinadora oficial do Vasco e também parceira aqui do canal. Já já a gente volta. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quinta-feira. Hoje é dia de Vasco, bebê. Estaremos em São Januário para acompanhar essa super partida entre Vasco e Internacional, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante, mas primeiro eu peço para você fazer o seguinte, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante, aciona também o sininho das notificações, assim que você ser inscrito, você também pode acionar o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber através do seu e-mail, através do seu celular, uma notificação para assistir o nosso conteúdo. Você deixa o like nesse vídeo e compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalhando para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e olha hoje recheado de informações, contando com a sua participação, mandando mensagem aqui e sempre compartilhando porque ajuda bastante. E como eu disse, o Vasco entra em campo hoje às 8 da noite, Vasco Internacional, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e você pode baixar para ter todos os dados dessa partida e de outros do Campeonato Brasileiro, o aplicativo da SofaScore. Você está vendo esse QR Code aqui na tela? Você vai fazer o seguinte, vai apontar a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir a sua loja de aplicativos para baixar o aplicativo. É de graça, não custa nada. Pode ficar tranquilo que você vai baixar o aplicativo de graça e vai ter todos os dados do Campeonato Brasileiro, dos jogos, dos jogadores, todos os detalhes na palma da sua mão através do melhor aplicativo de futebol e de dados, é o SofaScore, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E como eu disse, a 34ª rodada iniciou ontem com jogos importantes, você está vendo aí na tela todos os resultados de ontem e o Vasco, por conta desses resultados, desceu uma posição na tabela, principalmente por conta da vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Cruzeiro. O Vasco agora é o 10º colocado com 43 pontos, mas tem essa partida contra o Internacional hoje para poder chegar mais alto na tabela. O Bahia perdeu ontem, o Cruzeiro também perdeu. O Vasco pode ficar muito próximo a essas duas equipes no Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva fez todo o treinamento com os jogadores do Vasco. Você está vendo aí fotos do último treinamento visando essa partida e deve fazer algumas mudanças na equipe. Para falar sobre essa questão das mudanças no time, eu vou trazer meu parceiro Joel Silva. E aí, Joel, qual a mudança que o time pode entrar em campo hoje contra o Internacional? Informa pra gente. Alô, Joel, bom dia! Alô, Emerson Rocha, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Depois de 11 dias sem entrar em campo e 7 sessões de treinamento, o Vasco está pronto para enfrentar o Internacional hoje às 8 horas da noite em São Januário, que vai estar completamente lotado. Afinal de contas, o torcedor vascaíno comprou todos os ingressos. Jogo importantíssimo, até porque o Vasco vem de 2 derrotas duras contra Botafogo e Fortaleza, ambos por 3-0. E o Vasco, se vencer o Colorado,
pula para a 8ª colocação, ficando um pontinho atrás do Cruzeiro, que é o 7º colocado e está assegurando uma vaga na Libertadores do ano que vem. Esse é o grande objetivo do Vasco nesta reta final. Cruzeiro perdeu ontem para o Corinthians, o Bahia perdeu para o Palmeiras, então o Vasco está na briga, muito na briga, desde que vença o Internacional. E para vencer o Inter, o Vasco terá aí retornos importantes do João Vitor, que cumpriu suspensão, e também do Payet. Payet ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, alegou dores musculares, só que ele realizou o exame e não deu em nada. Isso até gerou ali uma certa desconfiança, sabe? Gerou uma rusga dentro do Vasco, mas ele treinou durante toda a semana e o francês se mostra muito motivado para encarar o Internacional. Inclusive, o Payet deve voltar a ser titular na equipe Cruz Maltina. O Coutinho perdeu algumas sessões de treinamento, inicia a partida no banco de reservas. E o João Vitor, que retorna de suspensão, entra na vaga do Maicon. Essa é a tendência. O Vasco, portanto, deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues e o Verratti. Lembrando que o Puma Rodrigues esteve com a seleção do Uruguai nas eliminatórias, inclusive entrou no jogo contra o Brasil. Ele já está com o elenco, só que ele não participou de nenhum treinamento. Por mais que ele vinha sendo titular, a tendência é que ele fique no banco de reservas. A mesma coisa é o Ryan. O Ryan perdeu muitos treinos com o Vasco, até porque ele estava junto com a seleção sub-20 na Granja Comari. Então ambos aí reforçam o Vasco, mas ficam no banco de reservas. A ausência fica por conta do Paulinho. O jogador treinou muito bem, já está liberado pelo departamento médico, mas a comissão técnica preferiu preservá-lo, não levá-lo para esse jogo, até porque o entendimento é que vai ser um jogo muito pegado, muito físico, muito intenso. E o Paulinho está voltando agora, e aí fica para um jogo em tese mais tranquilo, como o jogo do Atlético Goianiense, daqui a 2 rodadas, até porque no domingo o Vasco enfrenta o Corinthians. Então essas são as informações, o provável time do Vasco para encarar o Internacional hoje às 8 horas da noite em São Januário. Valeu, Emerson, um abraço para você e para toda a galera ligada neste Bom Dia Gigante. Forte abraço. Valeu, Joel, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco nos encontraremos em São Januário nessa partida entre Vasco e Internacional. E pra gente estar em São Januário, a gente que agradece muito a galera que vem contribuindo com o projeto LivePix. Você tá vendo o QR Code aí na tela, isso tudo por conta do nosso trabalho que é feito com seriedade e credibilidade, com muitos profissionais aqui envolvidos, e a gente pede para você fazer a doação para manter ainda mais e melhor o nosso trabalho. É só você passar a câmera do seu celular nesse QR Code e você vai abrir o site do LivePix, onde você coloca o seu nome, a sua mensagem, a partir de R$3, você faz essa doação aqui para o canal Atenção Vascaínos. Esse dinheiro é especificamente para manter a cobertura do canal nos estádios, com toda a tranquilidade e informação para te deixar muito bem atualizado, e a gente agradece a todo mundo que faz a doação, e você ainda pode concorrer a um pack de cervejas da Casa do Fritz e até mesmo um prêmio da loja Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Até por conta disso, o nosso Jean Faísca chega agora nesse Bom Dia Gigante para fazer uma análise e a expectativa dele para essa partida de logo mais entre Vasco e Internacional, 8 horas da noite em São Januário. E aí, Jean, qual é a sua expectativa? Conta pra gente. Salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje o Vasco volta a campo contra um adversário muito difícil, o Internacional, que faz um grande segundo turno. A equipe que está aí há 14 jogos invicta. Mesmo assim, o Inter tem desfalques, principalmente na sua linha defensiva. Já o Vasco, a expectativa é por qual equipe o técnico Rafael Paiva vai optar. Até porque, na coletiva pós-jogo contra o Fortaleza, ele deixou claro que vai mudar a equipe do Vasco. Será que vai mudar o esquema? Será que vai mudar peças? Será que vai mudar os dois? O modelo de jogo? Enfim. Com a rodada de ontem, o Vasco vencendo, acaba empatando com o Bahia e ultrapassa o Corinthians, que venceu e agora é o 9º colocado. Um jogo decisivo. O Vasco precisa da vitória, porque depois o Vasco faz um jogo dificílimo contra o Corinthians em Itaquera e restarão ainda 3 jogos. 2 jogos contra equipes já rebaixadas, que é o caso do Cuiabá e do Atlético Goianiense, e ainda tem o desafio contra o Atlético Mineiro logo depois da final da Libertadores. Então, vencendo
no dia de hoje, eu acredito que o Vasco dá um salto grande para conquistar aí essa vaga na pré-Libertadores. E para isso que o técnico Rafael Paiva tenha feito um bom trabalho durante essa parada, que eu acredito que dá sim para o Vasco sair vitorioso. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. E olha, a gente já trouxe todas as informações do Vasco que vai entrar em campo e eu quero saber agora os detalhes do nosso rival, o Internacional. E quem vai falar comigo é meu parceiro Thiago Suman, que cobre o Internacional pelo canal Íntias aqui no YouTube, e o Thiago Suman traz todas as informações pra gente. Fala aí, Thiagão, conta pra gente os detalhes desse Internacional que tem desfalques, hein? Salve Emerson, galera do Atenção Vascaínos, Thiago Suman, setorista de Inter, chegando para falar um pouco do que nos espera para o enfrentamento diante do Vasco, né? O fato é que o Inter perde as duas laterais e essa é uma notícia que preocupa um pouco, primeiro pelo retorno do René, que é um jogador que vem numa decadência no Internacional, numa descendência do seu nível, né? Ele perde a titularidade para o Bernabé, mas não só por alguma debilidade técnica, mas por uma expansão do Bernabé, que já começou até a chamar a atenção de outros clubes como o Cruzeiro. O Bernabé, após a saída do Eduardo Cudê, ganhou muito espaço com o Roger, ele se tornou um dos principais, se não o principal jogador do Inter hoje no time titular. Ele está fora por suspensão. Do lado direito, o Bruno Gomes, que foi um grande achado também, né? Ele foi improvisado ali no momento que o Inter perde o Bustos para o River Plate e que foi buscar o Brian Aguirre no mercado, mas que estava na dúvida ali, né? Com a chegada de jogadores, ainda se tinha muito a questionar o grau do rendimento e tal. E acontece que o Bruno Gomes no improviso se tornou um titular tão constante, permanente e fixo no time, que inclusive já desperta interesse do futebol internacional. Os dois estão fora por suspensão e por lesão do Thiago Maia, que é outro jogador que controla muito o meio campo. Mas com a saída do Thiago Maia, o fato é que a reposição é mais segura. É o Bruno Henrique, jogador que mais jogou com a camisa do Inter nessa temporada, o autor do gol da vitória diante do Fluminense dos 2-0 lá no último jogo que o Inter encarou o tricolor carioca, e ele vai ter o retorno do Fernando, que é um pilar desse meio campo. Fernando que vinha com desconfortos e vinha de alguma maneira, idade avançada, né, o deixando fora das partidas. Um quartel-general está montado para esperar os reforços que estão com as seleções. Falo de Rocher, Ener Valencia e Rafael Borré. Os três voltam ao time. Assim como o Wesley, um dos grandes nomes do Inter na temporada também, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Fluminense. O provável Inter tem o Rocher, a estreia do Brian Aguirre, o Rorel, o Vitão e o Bernabé, o Fernando, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Bruno Tabata, o Wesley e o Rafael Borré no comando de ataque. O Ener Valencia deve começar no banco de reservas. O Inter segue tentando a ida direta para a fase de grupos da Libertadores da América e vem aí numa grande e extensiva temporada, né, no meio dessa temporada, no inteirinho, mais de 12 jogos sem perder. O Roger vai comandando muito bem a equipe neste final de 2024. Aguardemos aí o enfrentamento contra o Vasco para trazer mais detalhes para você. Muito obrigado. Tô sempre à disposição, um abraço. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. A primeira informação sobre a base do Vasco, que disputou ontem o primeiro jogo do torneio Otávio Pinto Guimarães da decisão do Sub-16 e empatou em 2-2 com o Fluminense, jogando no CT de Xerém. Os gols do Vasco foram esses gols aí, ó. Ítalo Machado, volante do Vasco, capitão, batendo de dentro da área sem defesas para o goleiro do Fluminense. O Vasco levou a virada, mas no segundo tempo acabou conseguindo um empate com Diego Minetti de cabeça, fazendo um bonito gol. 2-2, a próxima partida na próxima quarta-feira, jogando no Nivaldo Pereira às 3 da tarde, para decidir quem vai ser o campeão do torneio Guilherme Embry Sub-16. E olha, você tá vendo a escala da arbitragem para essa partida de hoje entre Vasco e Internacional. Quem vai apitar o jogo é Rodrigo José Pereira de Lima, ele é FIFA de Pernambuco. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto de São Paulo. É bom ficar de olho nessa arbitragem. E não será no jogo de hoje, provavelmente, que vamos ter Paulinho relacionado para a partida. O jogador vem num processo de liberação por parte do departamento médico, mas ainda não deve ser liberado para a partida de hoje para ser relacionado para o jogo contra o Internacional. Quem sabe, na próxima partida contra o Corinthians, ele esteja apto também para ser relacionado. Boa sorte para o Paulinho e boa sorte para o Vasco no jogo de hoje. E boa sorte a gente também encontra aqui no canal Atenção Vascaínos, que é o patrocinador desse quadro.
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado importante aqui no canal Atenção Vascaínos é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar o melhor presente para a pessoa que você ama. Pode comprar relógios importados, joias, perfumes e acertar o presente para a pessoa que você ama, que você gosta. Tenho certeza que a Pompador tem o melhor atendimento da Barra da Tijuca e fica no Barra Square, na Barra da Tijuca. Você não sabe onde fica? Avenida das Américas 3.555, lá no Barra Square. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento e, claro, o melhor produto comprando na Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora para tudo que você está fazendo, porque tem quadro aqui no Bom Dia Gigante, o Minuto do FD, as quentinhas do Bom Dia Gigante. Chega ele, Flávio Dias, para trazer uma informação importante e ele vai trazer aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala aí, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Hoje, 1 minuto de informação, mas eu vou me esticar para mandar 3 abraços ao professor Jorge Carvalho, que completou ontem 70 anos, uma personalidade em Nova Friburgo, ao querido Fred D'Amato, jornalista, que também trabalha no meio, e ao meu querido João Bernardo Escofano, irmão do JP Escofano, todos completando aniversário ontem. Um grande abraço. A notícia é relacionada a Marrone. Lembra dele, Emerson Rocha? O Vasco ainda deve ao Volta Redonda por Marrone. O jogador teve 2 vendas, uma para o Atlético Mineiro por cerca de 5,5 milhões de reais para o Volta Redonda. Foi um valor maior, mas o Volta Redonda tinha direito a 5,5 milhões. O Vasco pagou 1 milhão, à época pago pelo presidente Alexandre Campelo, ficou devendo 4,5 milhões, a grosso modo, um valor maior. 4 parcelas semestrais foi o acordo de se pagar. Foi feito um pagamento, mas não mais. Houve uma segunda venda do Atlético Mineiro para o futebol da Europa. E o Volta Redonda tinha que receber 150 mil euros pela negociação e recebeu. O Vasco quitou os 150 mil euros e aí fez um novo acordo sobre esse valor que baixou um pouquinho para 3,5 milhões, porque o Volta Redonda toda hora pedia um dinheiro e o Vasco ia adiantando através do CEO da SAF, Lúcio Barbosa. O acordo seria pagamentos de 180 mil dólares em dezembro de 22, em dezembro de 23 e em dezembro de 24. O que aconteceu? Não foi pago. São 3 milhões que ainda estão abertos. E a relação de Flávio Horta e da direção do Volta Redonda com o Vasco é boa, principalmente de Flávio Horta com Carlos Amodeu, o CEO, e também com o Rafael, o CFO. Ambos já conversaram com a direção do Volta Redonda e a tentativa é, para breve, ter um acordo também para o pagamento dos 3 milhões. O Volta Redonda não quer briga com o Vasco, mas quer receber o seu dinheiro. Valeu, Emerson! Hoje o minutinho foi um pouquinho maior. Um grande abraço. Amanhã a gente volta com mais informação, mais um minutinho de informação aqui no BDG. Tchau. Valeu, Flávio, obrigado pela sua informação. E aí, torcedor, como é que você tá na expectativa pro jogo de logo mais? Vai estar em São Januário? Vai poder acompanhar a partida? Vai assistir aqui pelo canal Atenção Vascaínos o nosso pré-jogo e o nosso pós-jogo? O pré-jogo começa 1h30 antes da partida, ou seja, o jogo começa às 8, mas 6h30 já estaremos ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos, nosso pré-jogo direto de São Januário, com informações importantes. Estarei lá ao lado de Marco Vasconcelos, Geo Silva, Diego Monteiro, e eu conto demais com a sua audiência aqui no canal
canal Atenção Vascaínos, e você ainda pode baixar o aplicativo da SofaScore para ter todos os dados na palma da sua mão. O aplicativo é fácil e simples e é de graça. Você está vendo o QR Code na tela? Passe a câmera do seu celular, vai para a sua loja de aplicativos, você vai baixar aplicativos e ter todos os dados do Campeonato Brasileiro, inclusive do jogo Vasco Internacional, no aplicativo da SofaScore. E sempre agradecer a rapaziada que vem ajudando através do projeto LivePix. Mais uma vez a gente coloca o QR Code na tela, onde você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos a fazer a cobertura diária do Vasco, que não é fácil, mas a gente mata no peito e com certeza sai jogando com tranquilidade, com credibilidade e seriedade, que eu sei que você confia bastante no canal Atenção Vascaínos. Trabalho sério, e você pode ajudar o canal através do projeto LivePix, também passando a câmera do seu celular nesse QR Code para abrir o site do LivePix. Você coloca o seu nome e a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante. Siga a gente nas redes sociais no @avascaínos. Todas as plataformas, @avascaínos. E você também pode seguir o nosso segundo canal, Ave Mais, o card está passando aqui em cima. Vê lá o nosso Acorda Vascaíno de hoje, que está imperdível. Tenho certeza que você vai ficar também muito bem informado no canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês, ótima quinta-feira. Daqui a pouco, 6h30, a gente se encontra no pré-jogo aqui do canal Atenção Vascaínos, direto de São Januário. Eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço a todo mundo. Daqui a pouco tem live do meio-dia lá no canal Ave Mais com o Sérgio Kind. Eu tenho certeza que também você vai ficar muito bem informado. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!